Boa noite, meus amigos. Sou Fred Lundgren, professor aqui de Direito Administrativo, e vou ministrar mais uma aula para vocês, um tema cujo tema hoje é atributos do ato administrativo. Mais uma aula de Direito Administrativo aqui para o blog dos concursos. Vamos lá. Então, meus amigos, primeiro que seriam os atributos do ato administrativo. É importante o concurseiro notar que o atributo do ato administrativo é diferente dos elementos do ato administrativo. Os elementos são requisitos, ou seja, todos os atos administrativos devem possuir aqueles 5 elementos que a gente sabe que é a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Todo ato administrativo precisa daqueles 5 elementos. Hoje nós vamos analisar os atributos do ato administrativos. Os atributos, ou também chamado de características. E o primeiro questionamento é: professor, todos os atos administrativos precisam ter todos esses atributos? E a resposta é negativa, não. Alguns atributos, certo? Um atributo aqui pode até aparecer em todos os atos, mas outros não vão aparecer em todos os atos administrativos. Nós vamos analisar um a um. Vamos lá. Inicialmente nós temos a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade barra veracidade. O que quer dizer isso, professor? Presunção de legitimidade barra veracidade significa dizer que os atos administrativos, pelo fato de emanarem da administração pública, presumem-se legítimos, ou seja, estão de acordo com a lei, e aquilo que o administrador público disser presume-se verdade. Presume-se verdade. Um questionamento: essa presunção, professor, ela é absoluta ou ela admite prova em contrário? E eu vou dizer a vocês que essa é uma presunção relativa. É uma presunção relativa. Ela admite sim prova em contrário. O ato administrativo ele presume-se verdadeiro, legítimo. Entretanto, é possível, certo, que se prove o contrário. Vamos dar um exemplo, uma situação em que um agente de uma vigilância sanitária, certo, por ter uma discussão pessoal com determinado dono de um estabelecimento comercial, certo, ele chegue lá e diga que o estabelecimento comercial, determinada pessoa, vamos dizer um restaurante, estava numa situação completamente fora da lei, vendendo produtos com prazo de validade vencidos, tudo em desconformidade com a vigilância sanitária. Só que esse administrador público, esse fiscal da vigilância, ele estava de má fé. E eu pergunto a vocês: ele lacra aquele estabelecimento, ele embarga ali o estabelecimento, lacra, fecha o estabelecimento. Eu pergunto a vocês, mesmo tendo agido de má fé, certo? Esse ato do agente público presume-se legítimo e presume-se verdadeiro? E a resposta é positiva. Mesmo estando de má fé, presume-se verdadeiro de acordo com a lei e de acordo com a lei, né? Verdadeiro e legítimo. Até quando, professor, esse ato vai perdurar? Ele vai produzir esses efeitos? Vai fechar o estabelecimento. Até quando? Até que o particular, certo, lesado, venha e ofereça o seu direito de defesa. Ele chega lá e diga: não, eu tenho aqui as filmagens, meu restaurante estava todo em ordem, certo, tem as filmagens e tenho também várias testemunhas. Aí ele vai lá, oferece o seu contraditório, né, sua ampla defesa, e aí sim ele vai poder contradizer esse ato administrativo. Então, a primeira pergunta é: essa presunção é relativa ou é absoluta? Ela é relativa, ou seja, juris tantum, pois admite prova em contrário. Admite sim prova em contrário. Ela não é uma presunção absoluta, ela é uma presunção relativa. E o concurso tem cobrado diversas vezes quais são os efeitos da presunção de legitimidade barra veracidade. E os efeitos, tem 2 efeitos extremamente importantes. O primeiro efeito é a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade.
ou seja, o ato ele vai poder ser executado de imediato. Mesmo esse ato eivado de vícios, é assim que o concurso vai perguntar, mesmo esse ato eivado de vícios, que possui vícios, ele vai produzir os seus efeitos? E a resposta é sim. Ele vai produzir seus efeitos, vai estar lá lacrado o estabelecimento do dono do restaurante e ele não vai poder tirar aquele lacre, mesmo estando eivado de vícios. Até quando, professor? Até quando vai produzir esses efeitos? Até que o particular aí prove o contrário. Atributo da autoexecutoriedade. Certo, meus amigos? Então ele vai ter esse efeito. Ele vai ser autoexecutório. Certo, pessoal? Então é isso. Essa é a presunção de legitimidade, que ela vai trazer o efeito da autoexecutoriedade. Depois, a pergunta que o concurso pode perguntar é a seguinte: presunção de legitimidade está presente em todos os atos administrativos? Todos os atos administrativos presumem-se legítimos? E a resposta é positiva. Todos os atos administrativos, ele presume-se legítimo. Todos os atos administrativos presumem-se legítimos. Todos os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade. Certo, meus amigos? Posteriormente, nós temos o atributo da imperatividade. Este é bem mais simples. Significa dizer simplesmente o seguinte. Imperatividade é o poder que a administração pública possui de impor, mesmo contra a vontade do administrado. Impor ao administrado, mesmo contra a vontade dele. Por exemplo, numa apreensão de mercadorias. Certo? A administração pública não chega, olha, eu posso apreender sua mercadoria? De forma nenhuma. Ela vai impor, vai lá fazer a apreensão, está apreendida e pronto. É o atributo da imperatividade. E o concurso vai perguntar: todo ato administrativo é imperativo? E a resposta é não. Existem atos que não são imperativos, como por exemplo, uma certidão. Uma certidão, ela tem presunção de legitimidade? Sim, o que está escrito nela presume-se verdadeiro. Porém, uma certidão não impõe nada a ninguém. Uma certidão não é um ato que possui o atributo da imperatividade, ou seja, nem todos os atos administrativos possuem o atributo da imperatividade. Então me diga mais exemplos, professor: apreensão de mercadoria, o embargo de uma obra, a interdição do estabelecimento. Todos esses atos possuem a imperatividade. São também chamados atos de império, por conta disso. Temos também o atributo da autoexecutoriedade. O que seria a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é muito simples, meus amigos. A administração pública, ela pode pôr em prática seus atos por seus próprios meios, sem necessitar, certo, de autorização prévia do Poder Judiciário. Ela não necessita de autorização prévia do Poder Judiciário. Por exemplo, professor, mais uma vez, aqueles exemplos da apreensão de mercadoria. Chegou o fiscal sanitário em um mercado público. Ele precisa de uma autorização judicial para apreender uma mercadoria, para fechar um estabelecimento? De forma nenhuma, certo, meus amigos? O bombeiro chega num estabelecimento, vê que não tem nenhum corpo de bombeiros, não tem nenhum extintor, nem nenhuma condição de funcionar. Ele precisa de uma autorização judicial antes para fechar o estabelecimento? De forma nenhuma. Esses autos são autoexecutórios. Agora o concurso vai perguntar: todo ato administrativo possui autoexecutoriedade? E a resposta é negativa. A cobrança de multas não possui autoexecutoriedade, na medida em que, para se cobrar uma multa, é necessário recorrer ao Poder Judiciário. A cobrança de multa não tem o atributo da autoexecutoriedade. Então, nem todos os atos são autoexecutórios. Por fim, nós temos aqui um atributo, certo, que deve ser atribuído aqui à ilustre doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela diz que os atos administrativos possuem o atributo da tipicidade. E o que seria a tipicidade? Seria dizer que todo ato administrativo possui uma forma prevista em lei. Tem que haver uma lei prévia, certo? Prevendo aquele ato administrativo. Se a administração pública vai embargar uma obra, tem que estar lá previsto na lei o embargo de obra quando houver uma irregularidade. Se a administração pública vai interditar um estabelecimento, tem que estar previsto na lei. Tudo de acordo com o atributo da
tipicidade. Certo, meus amigos? Tudo de acordo com o atributo da tipicidade. Ou seja, o ato administrativo tem que estar previamente estabelecido em lei. O que é que o concurso pergunta sobre isso? Vai perguntar qual é o efeito do atributo da tipicidade. E o efeito é a proibição da expedição de atos inominados, de atos que não existiam em nenhuma lei. Tranquilo, meus amigos? Então hoje essa foi uma breve introdução aqui sobre os atributos dos atos administrativos aqui para o bloco dos concursos. Certo, meus amigos? Vimos a presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e a tipicidade. Tranquilo, meus amigos? Na próxima aula veremos outros assuntos relacionados ao direito administrativo. Um abraço e até lá!